Bom, estamos aqui com a Anabela Lourenço, candidata a prefeita de Gravataí no ano passado, e a gente vai fazer umas perguntinhas com ela agora. Então, assim, quem te influenciou assim, a entrar na carreira política? Ter alguma influência de alguém? Lua, eu tive uma iniciação, digamos assim, na política a partir da minha participação nos grupos de jovens da Igreja Católica. Na década de 80, os grupos de jovens eram muito fortes, muito organizados e nós discutimos muito política nos grupos de jovens. Não era só um grupo religioso. A gente, na verdade, ligava a religião com a nossa vida cotidiana, com a nossa prática. Então se falava de política. E ali é que eu fui me interessando pelo assunto, até o dia em que eu decidi então me filiar a um partido político, porque eu descobri que se eu quisesse transformar alguma coisa na sociedade, eu tinha que participar da política. Então foi pelos grupos de jovens que eu iniciei essa minha participação. Foi o lugar onde eu mais recebi essa influência. E participei muitos anos, os jovens também, quando eu estava na faculdade, foi o mesmo período que eu estava na faculdade. Então a gente lia muitos textos críticos, que falavam sobre a participação do cidadão na sociedade. Então tudo isso foi me influenciando a eu compreender que se eu não participasse da política, eu não estaria ajudando a transformar a sociedade. Por isso eu ingressei na política com 19 anos e me filiei a um partido. Sim, quanto tempo faz isso? Agora você está perguntando a minha idade. Faz bastante tempo, na verdade, assim, foi em 1987 que eu me filiei a um partido político. Portanto, agora em julho, eu vou fechar 26 anos que eu participo da política, assim, partidária. E antes da política partidária eu já fazia essa participação, digamos assim, na comunidade, através do grupo de jovens, e no grupo de jovens a gente tinha várias ações voltadas para a comunidade, inclusive para essa comunidade, porque o grupo que eu participava era aqui da Moraes do Vale, lá em 85, 86, então é o bairro onde eu cresci e onde eu descobri a política. Ajudou também na pastoral da criança? Ajudei muito na pastoral da criança, mas ali já como vereadora. Já quando eu me elegi vereadora em 2004, ou seja, quase 20 anos depois. Então eu tive muita militância antes de me eleger vereadora. A eleição de vereadora foi um momento bem posterior. Eu comecei lá na juventude, eu era uma militante que acreditava no partido, que fazia campanha. E aí eu fui participando da vida do partido, eu assumi postos dentro do partido, no comando do partido, até chegar o momento, quase 20 anos depois, em que eu fui candidata a vereadora. Veja, teve uma caminhada, uma história longa, comprida. Então esse ano eu vou fechar 26 anos de militância partidária. Então com esse tanto tempo de experiência assim, que tem, qual foi o maior projeto que você considera como o melhor projeto que já fez? É que aí, Lua, tem que ver assim, qual é o sentido que tu está dando para a palavra projeto. Por exemplo, na Câmara de Vereadores, projetos são projetos de lei normalmente. Nos meus 8 anos de vereadora, eu apresentei em torno de 100 projetos de lei. Muitos. Os que eu acho mais significativos são os que tratavam da criança e do adolescente. Foram áreas que eu trabalhei muito por ser professora, educadora. Eu trabalhei muito o tema da educação e da criança e adolescente. Eu apresentei um projeto que foi muito significativo para mim, porque até hoje ele está sendo implementado, que foi a criação da Semana de Combate à Violência contra a Criança e Adolescente, que é uma coisa tão comum, infelizmente, hoje ainda, as crianças serem vítimas de violência dentro das suas próprias casas. Então eu criei, através de um projeto de lei, a Semana de Combate. O que a gente fazia na Semana de Combate? Palestras, blitz educativas, conscientização da população para prevenir esse tipo de violência onde as crianças são vítimas. E para minha alegria, este ano, onde eu não sou mais vereadora, o projeto continua acontecendo. Então foi uma marca que a gente deixou. Uma coisa, isso já fiz ao longo dos meus 8 anos, e mesmo eu não estando mais ali como vereadora, a casa, a Câmara de Vereadores está dando prosseguimento, está dando sequência, está fazendo atividades, porque esse é um tema muito importante. Então, enquanto o projeto de lei foi um dos que eu mais gostei de fazer, de apresentar, porque ele teve depois consequências concretas na cidade. Muitas ações a gente fez. Sim, e
quando a pessoa é uma pessoa pública, está envolvida com política, assim, tem algum cargo importante, às vezes faz alguns sacrifícios. Né? Então já teve que fazer algum sacrifício da vida particular, no caso, por causa da vida pública? Muitos. Foram alguns sacrifícios. Foram muitos. Né? Muitos sacrifícios. Porque como eu me filiei muito jovem, eu, por exemplo, enfim, casei, tive meus filhos, 3 filhos, todos fazendo militância política. E a militância política não tem horário, não tem dia, né? Não tem hora para começar e hora para terminar. Então, muitas vezes, em especial, os meus filhos, eu abdiquei de ficar com eles, né? Minha família, para fazer política. Então, hoje, eu olhando para trás, essa minha história toda, talvez é a coisa assim, que eu mais visualizo como significativo em termos de sacrifício, né? O sacrifício, assim, de não ter horas de lazer, de deixar coisas pessoais de lado, eu fiz muitas vezes também, mas em especial as vezes que eu deixei meus filhos, né, para estar fazendo política, assim, acho que foi o maior sacrifício que eu fiz, né? E acho que eu continuo fazendo. Porque os meus 3 filhos moram comigo, são 3 jovens, né? E para fazer política, infelizmente, a gente abre mão de momentos com a família, né? Então foi o maior sacrifício que eu fiz. E faz parte da política, assim, isso não tem como, né? Porque não tem sábado, não tem domingo, não tem final de semana, não tem feriado, não tem noite, depende sempre muito do momento, né? Enquanto vereadora, certo? Qual era a prioridade? Era o bem-estar da sociedade ou pensava antes da família, assim? Como eu estava te dizendo, muitas vezes eu deixei a família de lado, né? Porque como vereadora, eu quis sempre cumprir muito bem a tarefa de vereadora. Quando eu me elegi a primeira vez em 2004, eu tinha um único objetivo: ser uma boa vereadora. E ser uma boa vereadora significava o seguinte: representar a sociedade de uma forma correta, adequada, coerente, séria, comprometida. E isso exigiu de mim muito trabalho. A gente fazer bem o papel de vereador, o papel que está previsto ali na Constituição, inclusive, né? Qual é o papel? 3. Representar a sociedade. A sociedade de Gravataí é composta por 260 mil pessoas. Então a minha tarefa era representar, não os que me elegeram, os 2.600 votos que eu recebi, não. Eu tinha que representar toda a sociedade, mas em especial um setor. Qual setor? O que mais precisa do apoio do poder público. Um outro papel do vereador é fiscalizar a prefeitura. Exige muito trabalho. Um outro papel do vereador é legislar, que é fazer projetos de lei, como eu dei um exemplo anteriormente, de um que eu fiz. Então, para cumprir bem esse papel de vereadora, né, eu tive que fazer sacrifícios, me dedicar muito. Foram 8 anos de muito trabalho. Mas eu acredito que fiz bem esse papel. E a consciência tranquila, assim, que cumpri, né, aquilo que está previsto quando a gente se elege vereadora. Como essa experiência toda, assim, desde lá de 19 anos, né? O que aprendeu, assim, tanto vendo esse lado ruim que muitos políticos, né? Mas também o lado bom, mas o que aprendeu, assim, com a política? A política é um aprendizado constante, viu? Todos os dias a gente aprende alguma coisa, porque a política é a arte de tu buscar o bem comum, né? Ou seja, o bem dos outros, o bem da sociedade, o bem da comunidade. Então, nessa caminhada que eu fiz, que na verdade começou antes dos 19 anos, se a gente entende política de uma forma mais abrangente, como trabalho comunitário, como vida em sociedade, política partidária comecei com os 19. Então, todo dia tem um aprendizado, porque a gente lida com pessoas, com seres humanos, né? E eu, de fato, aprendi em especial, assim, na política, a me colocar no lugar do outro. Esse é o principal problema. Tentar sentir o que o outro está sentindo. Porque quando as pessoas procuram um vereador, normalmente elas procuram com um problema, né? Alguma dificuldade. E se a gente não consegue se colocar no lugar do outro para entender o que ele está sentindo, por que aquele problema está afligindo ele, a gente não vai atrás para tentar resolver, né? Então a minha principal aprendizagem nesse processo todo foi, de fato, sempre me colocar no lugar do outro, porque as pessoas trazem problemas que muitas vezes eu não tenho, eu não vivo. E que eu tenho que tentar sentir como ele está sentindo, né? A mãe que veio me procurar porque não tinha creche, né? A pessoa que me procurou porque a cirurgia que ela está esperando não acontece nunca.
Então, me colocar na situação dela e perceber o quanto para ela é importante aquela situação e a solução daquela situação. Então, essa foram muitas aprendizagens, né, se eu tivesse assim, que tempo para te falar todas, mas essa em especial acho que ela é muito importante, porque a gente ouve falar tantas coisas ruins da política, né, tantas coisas negativas, porque a maioria das pessoas que estão na política, não sei se é a maioria, também não quero generalizar, muitas pessoas que estão na política colocam o seu interesse pessoal acima do interesse coletivo. E o que eu sempre tentei fazer, desde a minha juventude, foi colocar o interesse coletivo acima do meu interesse pessoal. Então, daqui a pouco eu tinha vontade de ficar em casa com meus filhos, passear, descansar. Mas o interesse coletivo que eu tinha lá dentro de mim fez com que eu saísse, com que eu trabalhasse, com que eu buscasse resolver a situação das pessoas. Agora, para isso, a gente tem que se colocar no lugar do outro e perceber que está sofrendo muito, né? Você está nos procurando, e você está precisando de alguma ajuda porque aquilo está causando sofrimento. Nem todo mundo tem uma boa visão da política mesmo, porque até as nossas colegas, né, a maioria deles acha que todo político, candidato, prefeito, todo vereador é corrupto, tudo que você pensa. Eu não digo isso porque eu cresci na política também, né, então eu não vejo meu pai como corrupto e várias outras pessoas que eu conheço no meio da política como corrupto, é que eles vêm de fora só a parte ruim, entendeu? Eles não conhecem a política mesmo como eu conheço, como tu conhece. Então, não vê que não acabou. É verdade, a mídia, infelizmente, ela ajuda muito a divulgar as coisas ruins. Né? Todos os projetos bons que a gente faz muita coisa boa, tem muitos políticos que fazem muitas coisas boas, isso é pouco divulgado. Né? E nós que estamos dentro, a gente sabe. A gente está dentro de casa, a gente está vivendo no cotidiano, a gente sabe os sacrifícios, né, que a gente faz para tentar levar uma coisa boa para as pessoas. Agora, na hora que tem uma notícia sobre política, normalmente a notícia é ruim e envolve corrupção. Só que isso não é de hoje, isso é de muitos séculos. Né? Então, qual é o nosso papel também na política? É tentar transformar isso. Por isso que eu sempre estimulo, assim, quem tem um pouquinho de vontade, gosta um pouquinho de política, a participar. Porque se as pessoas boas não participarem da política, os maus não tomam conta. E muitas pessoas boas fazem isso. Não, política não é pra mim. Enquanto isso, os maus políticos estão lá tomando conta. E fazendo a matando, veja, é um círculo vicioso. Né? Então, que bom que vocês escolheram a política, né? Pra falar, porque daí a gente já está tentando dar um testemunho diferente. Não, ainda mais pra uma turma tão, né, crítica, assim, né? Acho que bom, tem que ser crítico mesmo. Então, ano passado, Congresso de Candidatura, prefeito, e infelizmente não podemos viver lá com o prefeito, mas depois disso houve alguma frustração, alguma vontade de desistir disso aí, ou... Na verdade, assim, Lua, como eu já tinha uma caminhada longa, né, foi a minha primeira derrota, na verdade. Eu, pessoalmente, foi a primeira vez que eu fui derrotada. Porque eu tinha concorrido em 2004 e me elegi, a primeira vez que eu concorri e me elegi. Em 2008, minha eleição, ganhei de novo. E a terceira vez que eu me candidatei, que foi agora no passado, eu fui derrotada. Mas a gente chama assim uma derrota eleitoral. O que é uma derrota eleitoral? A gente olha os números, os votos que eu fiz, os votos que os meus adversários fizeram, e teve um outro que ganhou, que fez mais votos que eu. Então, eu fui derrotada eleitoralmente. Agora, tem um outro tipo de avaliação que a gente costuma fazer na política, que é uma avaliação política, não dos números, apenas frios, né? 40, 50, 50 ganhou. Não, a gente faz um outro tipo de avaliação, que é a seguinte: eu tinha uma campanha mais modesta, com menos estrutura, com menos recursos, com menos gente trabalhando na minha campanha. Eu era pela primeira vez candidata a prefeita, enquanto os outros dois adversários, um era a sexta vez e outro a quinta vez. Eu era uma vereadora, o que na política é o primeiro, digamos, degrau, assim. E eu estava, 2 mandatos, eu estava disputando com 2 deputados, que é uma abrangência maior, que é um posto que exige muito mais para se chegar nele. Então, quando a gente olha o resultado, eu com toda essa, digamos assim, estrutura diferenciada, menor, mais modesta, essa minha história de candidaturas bem pequena em relação a eles que concorriam há três décadas eles eram candidatos.
Há 3 décadas eu tinha 14 anos. E eles já eram candidatos. E aí quando a gente coloca tudo isso na mesa e analisa o resultado, 40, 40, 50, não, eu tive uma vitória. Uma vitória política. Entenderam? Então, eu fui derrotado, mas ao mesmo tempo eu fui uma vitoriosa. Né? Porque com uma estrutura pequena, primeira vez candidata a prefeita, né? Sendo apenas uma vereadora, enquanto um já tinha sido prefeito 2 vezes, o outro estava com o seu partido na prefeitura atualmente, ou seja, estava com a máquina da prefeitura, isso tem uma importância. Eu estava fora de tudo isso e eu cheguei junto. Então isso é uma vitória política. Então não teve um sentimento de derrota, mas foi muito pequeno em relação ao sentimento de vitória, que foi enorme. Então me senti de fato, após o resultado da eleição, vitoriosa, porque a gente mostrou que tinha chance, que tinha potencial, mesmo sendo uma mulher, né, o que a única mulher, e candidaturas femininas no Brasil são poucas, são raras. De todas as candidaturas a prefeito no Brasil, nós tivemos 13% apenas de mulheres. 13. Somente 13 no Brasil todo eram candidatas mulheres. Isso que nós mulheres somos 51% da população, 51% do eleitorado. Mas nós tínhamos apenas 13% de mulheres candidatas. Né? Então, eu ter alcançado esse posto que eu alcancei, né? Próxima, muito parelha com esses 2 candidatos que tinham história, que tinham nome, que tinham estrutura, foi uma vitória política. É assim que a gente avaliou o resultado da eleição de 2012 aqui em Gravataí. Então, agora para finalizar nossa entrevista, certo? Nós temos muitas pessoas vivendo agora. Então, qual é o recado que você deixa para essa nova geração de adolescentes e jovens? Que recado você deixa agora para eles? Primeiro recado, acreditar na política. Política eu digo em todos os lugares onde eu passo, onde eu vou. É uma ferramenta, é um instrumento de transformação social. Se o jovem olha para a sociedade que está aí e não gosta do que vê, se o jovem olha para a sociedade que está aí e vê pobreza, e vê miséria, e vê injustiça, vê desemprego, vê falta de oportunidade, falta de, enfim, acesso aos bens, né, que são os bens culturais, o lazer, a educação. Se o jovem vê tudo isso e não faz nada, as coisas vão continuar exatamente como estão. Se a gente quer transformar, tem um caminho. O caminho é a política. Porque quem define se a gente vai ter mais faculdade, universidade, mais escola, se a gente vai ter mais praça, se o preço da passagem vai ser esse ou aquele, é a política. Então, primeiro recado, acreditar na política como ferramenta de transformação. E o segundo recado é fazer política pensando no bem coletivo. Isso é importantíssimo. É entrar na política, participar da política com esse espírito, o espírito da coletividade, fazer para o conjunto, fazer para a comunidade. Isso é muito bonito e a gente fica muito feliz quando a gente vê o outro feliz. Eu, pelo menos, eu fico de fato muito feliz quando eu consigo minimamente resolver um problema de alguém, ou de uma comunidade, ou de uma cidade, como é o nosso caso, né? Quando eu quis ser candidata a prefeita, foi para melhorar a vida das pessoas que moram aqui em Gravataí. Então, acho que a mensagem que eu queria deixar é essa, de acreditar na política, acreditar que é uma bela ferramenta de transformação, e o jovem hoje pode fazer a diferença, porque pode entrar na política com esse espírito diferente, né? Diferente desse que a gente está acostumado a ver na mídia, né? Que é de coisas erradas ou ruins. Agora, se a gente acha errado, vamos entrar para mudar. Esse sempre foi o meu espírito. Se eu me acomodar, cruzar os braços, eu vou ter bem menos direito de reclamar das coisas ruins e erradas que eu estou vendo. Então, se eu quero de fato mudar, eu tenho que ir lá e participar, fazer. Então, eu deixo aqui um convite para a juventude, né? Ingressar na política. Eu não digo qual é o partido, porque essa é uma escolha de cada um. Mas ingressar na política, ser crítico, ser participativo. Quando votar, votar com consciência, né? Votar analisando os candidatos, a sua história, os seus projetos. Isso é fazer política. Depois acompanhar os que se elegeram,
fazer a fiscalização, cobrar, porque logo ali adiante tem outra eleição. E se a gente não achou legal, a gente tira e a gente põe outro. Agora, para fazer isso, tem que estar acompanhando, tem que estar participando. Então, eu espero que essa nossa conversa tenha, quem sabe, despertado na juventude a vontade de participar da política e renovar essa política que está tão mal falada, né? E com tantas coisas ruins mesmo. Então, que os jovens que estão me assistindo, né, da escola CIEP, uma escola, inclusive, que para mim tem um significado muito importante, porque foi a primeira escola que eu dei aula. E eu tinha menos do que 20 anos quando eu comecei a dar aula. Eu comecei justamente nessa fase, né, dos 18 para os 19. Comecei muito cedo. Eu estava estudando ainda para ser professora e me chamaram para dar aula. E me chamaram para dar aula nesse espaço em que nós estamos agora aqui. Não no prédio novo que vocês estão, mas quando ele era aqui, nesse prédio amarelo. Do lado ali onde era. Isso, exatamente onde era aqui o Jerusalém também, né? Lá nos idos de 1987. Eu estava dando aula ali para o ensino médio. Eu era uma jovem dando aula para jovens, né? Então, estar falando com vocês hoje de CIEP é uma alegria muito grande, porque fez eu me lembrar um pouquinho desses tempos, né, onde eu trabalhava com a juventude dentro das escolas, e em especial nessa escola, que foi a minha primeira experiência e que me marcou muito. Então, parabéns à iniciativa da escola, da professora responsável, né, ou do professor responsável pela atividade. Conheço o CIEP, é uma referência na cidade, na região, pela bela estrutura, bela gestão. Um abraço para o Jairo, nosso diretor, e para toda a turma. Muito obrigada. Queria agradecer, então, pela senhora ter vindo aqui, nos ajudado com o seu trabalho. Então é isso. Obrigada. Obrigada e parabéns ao grupo, né? Obrigada. Pela organização.